Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 14ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula, a nossa 7ª aula, na qual nós vamos aprofundar um dos temas mais importantes para compreendermos o potencial terapêutico da cannabis, o endocannabinoidoma, e as diferentes formas de modulá-lo. Para dar continuidade a esse aprofundamento, nessa aula a gente vai ter uma dobradinha com a professora Eliana Rodrigues. Na primeira parte, ela vai dar sequência aos conteúdos apresentados anteriormente pelo professor Paulo, ampliando a compreensão sobre como podemos modular esse sistema. Nesse contexto, a professora Eliana compartilhará alguns conhecimentos adquiridos em um curso de atualização oferecido pela Universidade Hebraica de Jerusalém, que ela teve a oportunidade de realizar graças a um convite da doutora Paula Vinha. Trata-se de uma formação que reúne algumas das descobertas e evidências científicas mais recentes sobre a modulação do sistema, trazendo conteúdos de ponta, o que há de mais atual nessa área de pesquisa. Dando continuidade à aula, ela apresentará os chamados canabimiméticos, ou seja, outras plantas e substâncias capazes de interagir com esse sistema, ampliando nossa compreensão para além da cannabis sativa. E por fim, para integrar todos esses conhecimentos, ela vai encerrar a aula mostrando algumas das práticas integrativas e complementares, além do estilo de vida, e como eles podem contribuir para a modulação do sistema endocannabinoidoma. Por isso, não vai embora quando a primeira parte da aula terminar. Ao final, haverá uma breve transição de uma aula para outra. Em seguida, começará essa segunda parte da aula, na parte justamente que ela vai falar sobre o estilo de vida e as práticas integrativas e complementares e como isso pode influenciar o sistema endocannabinoide, trazendo a discussão para o nosso cotidiano e para o cuidado com a saúde. Então, assim, fica conosco até o final, tenho certeza que será uma aula extremamente rica, atual, cheia de aprendizados, aproveitando também para trazer um aviso bem importante, né? Na próxima quinta-feira, no dia 9 de julho, a gente não vai ter a aula, por se tratar de um feriado aqui no estado de São Paulo, onde o curso está sediado. Então, é uma oportunidade para colocar as aulas em dia, aquelas aulas que estão atrasadas, para quem chegou por último no curso. E para que a gente possa ampliar ainda mais esse conhecimento, não esquece de seguir e compartilhar o curso em outras redes, comentar, indicar para outras pessoas, para que a nossa aula, o nosso conteúdo possa chegar em mais pessoas. Dessa forma, a gente consegue quebrar a barreira do preconceito, da desinformação por meio da divulgação científica e da educação de qualidade. Uma ótima aula, uma ótima semana e a gente se vê na próxima terça-feira, dia 14, então. Olá, pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo hoje, mas apenas para complementar essa aula incrível que o professor Paulo deu sobre o sistema endocannabinoide, o endocannabinoidoma. Eu vou fazer só um chorinho aqui, uma complementação por conta de um curso que eu tive a oportunidade de fazer, e aí eu acho que realmente vale a pena a gente fazer essa complementação, pedindo licença aqui, né, obviamente, para o professor Paulo e projetar aqui essa parte que a gente vai ver agora. Bom, vamos fazer uma complementação sobre um curso que eu fiz na Universidade Hebraica de Israel, graças à doutora Paula Vinha, queria deixar aqui meus agradecimentos. Eu fiz esse curso há uns 3 anos atrás, e ele, para mim, foi revolucionário. E por isso que eu acho que vale a pena usar um tempinho aqui para a gente olhar para isso, né? Então, a gente vai falar sobre modulação do endocannabinoidoma e canabimiméticos. A gente já sabe que o endocannabinoidoma, ele regula vários sistemas, né? A gente já viu isso, o Paulo já falou isso também, mas, de fato, a gente precisa, então, estar por ele regular vários sistemas, ele tem que estar em equilíbrio, né? Esse nosso sistema, ele tem que estar em equilíbrio, porque se ele estiver em desequilíbrio, né, ele vai favorecer, né, a manifestação de algumas doenças. Então, ter esse sistema que regula os outros sistemas em equilíbrio é fundamental. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente equilibra isso? Então, existem várias formas para a gente fazer esse equilíbrio, né?
Uma delas é uma forma endógena, né? Como eu mesma, né, seres humanos, os animais, podem produzir endocannabinoides, né, esses canabinoides que são similares aos da planta, né, regulando. Então, se eu tenho pouco, por exemplo, anandamida, eu preciso produzir mais anandamida, né? Então, ali tem as estratégias para isso, tá? Mas eu não vou falar sobre elas hoje. Isso eu vou falar na última aula, que é estilo de vida e práticas integrativas e complementares, né? Eu vou deixar para falar hoje só sobre as formas exógenas, ou seja, que vem de fora, que não depende de mim, né? Para modular esse meu endocannabinoidoma. Então, uma das formas é usar fitocannabinoides, né? Que vem da cannabis sativa, que vários médicos vão falar aqui para vocês como regular esse sistema diante de diferentes doenças, né? A outra forma é usar medicamentos ou produtos. Tem aqui um exemplo de um sintético, né? Mas poderia ser a partir de fontes naturais, enfim, né? E também vocês vão ver isso durante as aulas, né? Com os médicos. Agora, o que eu quero trazer aqui para vocês é que existem formas de regular, modular, equilibrar esse endocannabinoidoma usando substâncias isoladas que estão sendo desenvolvidas nessa Universidade Hebraica de Jerusalém, que é do grupo de pesquisas do professor Rafael Mechoulam. É claro que vamos, guardadas as devidas proporções de risco, né, uso de fitoterápico versus substâncias isoladas, que a gente já falou sobre isso na aula de fitoterápicos, mas de qualquer maneira, isso é revolucionário na medicina do futuro, porque vai ter momentos em que eu vou precisar de algo que vai num alvo específico, num rim, né, uma substância que vai no osso, né, nós vamos ver aqui exemplos. Então, isso realmente é revolucionário. Por isso que, embora ainda isso não esteja, digamos, nas farmácias, né, nada, mas isso está sendo estudado para ser a medicina que eu acho do futuro, e eu acho muito importante. Então, vamos lá. Esse meu sistema do endocannabinoidoma, ele pode estar desregulado de duas formas. Ou ele está produzindo muito endocannabinoide, eu posso estar produzindo mais do que eu precisaria, ou então eu estou expressando mais receptor dentro desse sistema, que também vai estar super excitado, né? Então, quer dizer, eu estou aqui com uma hiperatividade, está demais, não precisava tudo isso, está desregulado. Então, aí, as estratégias seriam como? Bloquear esse sistema. Opa, tá demais, vamos dar uma bloqueada aqui. Já vou falar como. Ou então, outras doenças derivam da falta de produção desses endocannabinoides, né? Tá faltando aqui, eu não estou sendo capaz, o meu organismo não está sendo capaz de se autorregular, de produzir a quantidade que ele deveria, de anandamida, ou de 2-AG, ou dos receptores do sistema, né, endocannabinoide. Então, aqui, ó, tá de menos. Então, eu preciso o quê? Eu preciso facilitar esse sistema para que, então, eu fique com ele em homeostase, em equilíbrio, né? Então, vamos ver como. Aqui agora alguns exemplos, né? Então, quando eu estou com esse sistema hiperativo, produzindo mais do que eu deveria, seja receptor, seja endocannabinoide, eu estou diante de doenças, por exemplo, diabetes do tipo 2 e doença renal crônica. Quando eu. Por quê, né? Que então eu tenho essas doenças? Uma das explicações, então, que eles dão nesse curso é a alta expressão de receptor CB1. Se eu tenho muito receptor CB1, eu vou estar super excitando esse sistema. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso antagonizar, bloquear esse receptor CB1, que está em alta expressão, usando essa substância que é o JD 5037, por exemplo, que está em estudo, tudo de novo, né? Está em estudo, né? E aonde que estão essa alta expressão desses receptores? No rim, né? No fígado, vesícula. Então, veja, são locais específicos. Isso é muito importante, isso é muito interessante, né? Também a obesidade, seja ela pela ingesta de gordura, seja ela por fatores genéticos, ela ocorre pela alta produção de 2-AG e anandamida, que são esses neurotransmissores que nós produzimos, né, similares ao CBD e ao THC, respectivamente, que a gente já falou. Então, eu estou produzindo demais. Tá demais. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que bloquear. Bloqueia o receptor, onde elas se ligam, para fazer essa homeostase. A gente também sabe que no passado foi desenvolvido um medicamento para a base, né,
usando essa mesma ideia de bloquear receptor CB1, porém, ele bloqueava tudo, a parte periférica e a parte central, né? E com isso, teve casos, inclusive, de depressão e suicídio, e aí esse medicamento foi tirado do comércio. Então, aventa-se agora a possibilidade de desenvolver esse Rimonabant 2.0, que era o Rimonabant, né? No futuro, 2.0, que ele agiria apenas na periferia. Então, em fígado, pâncreas, vesícula, de modo periférico específico, perdendo a possibilidade, anulando essa possibilidade da pessoa ter problemas no sistema nervoso central, o que seria muito positivo, né? Mas eu também posso ter um sistema que não está hiper, mas está hipo, né? Como a gente já falou, é o contrário. Então, eu tenho aqui, ó, tá faltando coisa aqui, né? Então, o autismo, por exemplo, a explicação são níveis baixos de produção de anandamida. As pessoas nessa condição, elas não produzem anandamida, que é o THC lá da planta, na quantidade que deveria. Então, o que eu preciso fazer para restabelecer, né, esse equilíbrio? Eu precisaria inibir as enzimas que degradam esse neurotransmissor. Ora, e quem é? É a FAH, que está aqui. Então, se eu inibo alguém que degrada alguma coisa, no final eu vou ter bastante dessa coisa, né? Com isso, eu aumentaria os níveis de anandamida. No caso da osteoporose, né, o que a gente já sabe? Que existe uma baixa expressão dos receptores CB2 nos ossos da pessoa. Então, como é que eu poderia reverter uma osteoporose? Isso aqui é revolucionário, né? Para mulheres, enfim, né? Então, aumentando a expressão desses receptores nos ossos com essa molécula que é o HU308. Então, de novo, isso aqui está sendo estudado, né? Mas, de fato, é algo revolucionário se a gente pensar que você vai ter uma ação específica, num órgão específico, né? Bom, outra forma exógena de modular, equilibrar o endocannabinoidoma seriam os canabimiméticos que eu vou falar agora, que a gente está vendo lavandas, né? Mas não só lavanda. A gente tem muitas outras plantas que também atuam em receptores, né, do sistema endocannabinoide. E é isso que a gente vai ver agora, tá? São, claro, também estão em estudo, a gente teria que entender a dose, a via de administração, mas, de qualquer forma, isso abre perspectivas para né, que a gente assim, não tem só a cannabis atuando, a gente tem outras plantas que também podem atuar nesse sistema. E é necessário estudar cada vez mais, né, essas outras formas de modular. Então, isso aqui vocês já estão careca de saber, né? Quem atua no endocannabinoidoma? Os canabinoides. Os que nós produzimos, o que a cannabis produz, e os sintéticos, feitos em laboratório. Mas existem outras substâncias? Já falei, sim, né? Então, a gente vê, né, várias plantas que também atuam nesse endocannabinoidoma, né? Então, a gente vê a copaíba, a lavanda, o jambu, a pimenta do reino, né? Todas elas ali, por meio de seus terpenos, também agindo no endocannabinoide, em receptores, por exemplo, né? Então, aqui cria-se um novo conceito, afinal, o fitocannabinoide é só o que vem da cannabis? Não, a gente tem os canabimiméticos, né? Que são essas plantas que mimetizam, digamos, os canabinoides, né? Mas também tem essa ideia desse novo conceito, de qualquer planta que atue no sistema endocannabinoide pode ser chamada de fitocannabinoide. Bom, aqui a gente vê o orégano, o alecrim, a cannabis sativa, a pimenta do reino, todas elas, o que elas têm em comum? Esse beta-caroteno, que é um terpeno, que ativa o receptor CB2, né? Ali desencadeando uma cascata enorme de reações que eu nem seria capaz de explicar, né? Mas que está relacionado com a apoptose, com estresse oxidativo da célula. Está aqui mostrando, de fato, existem estudos. Então, quem quiser saber mais, pode consultar esse artigo que eu coloco aqui, né? E aqui, de fato, a gente vê que a equinácea, a arruda, o jambu, a copaíba e a pimenta do reino, eles agem no endocannabinoidoma de forma agonista no receptor CB2, modulando, então, por exemplo, o sistema imune. E, de novo, que dose, né? Tudo isso está sendo estudado, mas que age. Né? E a gente não pode se furtar. Outras plantas vão agir no outro receptor endocannabinoide, que é o CB1,
de formas diferentes. Então, por exemplo, a equinácea é um antagonista fraco de CB1. A cava-cava, por meio da cavalactona, é um agonista de CB1. A Salvia divinorum, por meio da salvinorina A, afeta o receptor CB1, mas de modo indireto, não diretamente. A losna, por meio da tujona, tem baixa afinidade pelo CB1. Ou seja, a gente está vendo várias coisas, várias plantas, né, atuando para além da cannabis nesse sistema. Aqui também muito interessante a gente vê a lavanda, a camélia sinensis, que é o chá da Índia, né, e a soja, atuando no endocannabinoidoma de uma forma muito interessante, que é inibindo a enzima, né, que degradaria a anandamida. Que enzima é essa? Essa FAH, né? Então, veja, se eu inibo uma enzima que degrada uma coisa, no final das contas, essa coisa aumenta a concentração, né? Então, aqui eu teria um favorecimento na produção da anandamida nesse sistema. Em determinadas doenças é muito importante. Se eu tiver em falta, lembra no hipo lá? Se eu tiver hipo, no sistema hipo, eu preciso de anandamida. Então, essas plantas poderiam aqui ajudar a regular. Aqui ainda, dentro dos cannabimiméticos, a gente tem alguns produtos muito interessantes. Eu até postei 2 vídeos no YouTube, do Canabinal. Um chama copaíba, lavanda, e o outro chama PEA. O PEA é o palmitoil etanol amida, né? Nós vamos falar no próximo slide um pouquinho mais dele, mas esse produto ele é muito interessante, porque ele é composto por lavanda, copaíba e o PEA, e ele favorece o sono, né? A pessoa fica mais calma, fica mais tranquila via inalatória. Então, é um produto muito interessante. Para quem tem dificuldade de dormir, talvez valha a pena falar com o médico, procurar, né? Procurar saber mais. O pé é um canabinomimético, como eu já falei, é um palmitoil etanol amida. Nós produzimos esse PEA, só que nós produzimos, às vezes, dependendo da doença que eu tenho, eu posso não estar produzindo numa concentração que eu deveria. Então, por exemplo, em doenças crônicas, Alzheimer, Parkinson, não é suficiente. Doenças inflamatórias, né? Então, o que eu produzo não é suficiente. Então, eu vou ter que obter de alguns alimentos, mas que também. Então, o que tem se feito muito é o uso do PEA como um suplemento alimentar. Ó, meu organismo deveria produzir, mas não está na quantidade. Então, isso estou inflamado. Então, seria uma forma de regular essa inflamação crônica. Animais que têm problemas de articulação, tem vários produtos agora à base de PEA, né? Então, é algo interessante. E o PEA, ele também inibe aquela enzima que degrada a anandamida, como a gente já falou, que é a FAH, né? Favorecendo, então, claro, a ligação da anandamida aos receptores onde ela se liga, né? Então, você tem todo um favorecimento indireto. Diretamente, ele ativa os receptores GPR55, que é um dos que se pensa ser categorizado como CB3, muito embora eu não sei em que situação que isso está, eu confesso que precisaria estudar aqui, mas aventou-se a possibilidade dele ser, e também ativa o receptor GPR119, né? Para além disso, ativa também o receptor PPAR, alfa, regulando dor e inflamação, como eu já expliquei, né? Aumentando os níveis de receptor CB2 e também age no receptor TPRV1, também em caso de dor e inflamação aqui, né? Então, veja, são muitas coisas que esse pé atua, ele também é um canabimimético muito importante. Então, acho que era um pouco essa complementaçãozinha só que eu queria fazer na aula do professor Paulo. Com certeza a aula dele nem precisaria de tudo isso, mas eu achei interessante trazer esses dados, porque como eu tive a oportunidade de fazer esse curso na Universidade Hebraica, eu achei importante passar isso adiante para vocês. Então, até a próxima aula, que vai ser a minha última aula com vocês, e tenham um ótimo curso. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Eu venho, então, para oferecer uma última contribuição aqui no curso, uma última aula de um tema muito interessante, eu, pelo menos, achei, eu ando estudando essa parte, e
Eu acho que vocês poderão gostar, porque é uma forma de autonomia, digamos, na regulação do nosso endocannabinoidoma que nós temos, né? E que talvez esteja subaproveitado. Então, vamos só ver se está tudo certinho aqui e vamos começar. Bom, hoje eu vou falar sobre formas de regular o nosso endocannabinoidoma, formas endógenas, a partir do estilo de vida que eu tenho e de práticas complementares e integrativas. Então, como que essas estilo e práticas podem regular o tônus, que a gente já viu, que pode estar em desequilíbrio e promover doenças, né? Então, é sobre isso, tá? A gente já viu em aulas anteriores, na aula de modulação do endocannabinoidoma, formas exógenas de regular, de modular, de equilibrar esse sistema, né? Como? Com a planta, cannabis, com medicamentos sintéticos, com substâncias, né? Específicas que o pessoal da Universidade Hebraica de Jerusalém está desenvolvendo, e também com cannabimiméticos. Isso a gente já viu, né? Mas o que a gente quer ver agora é como modular a partir de mim mesma, né? De uma forma endógena de regular. Tem como? Então, tem como, por exemplo, eu aumentar os níveis de anandamida, ou 2-AG, no meu sangue? Né? Como que eu posso regular isso? Como eu posso equilibrar? Então, é sobre isso. É aí, com isso, eu dispensaria, tá certo? Esses medicamentos, que é o sonho, né? De consumo. É o luxo aqui. Vamos lá, vamos ver, então. Bom, vamos primeiro começar a olhar para o estilo de vida, né? Então, a gente tem esse artigo aqui, que é uma revisão, né? Que diz o seguinte: cuidado e alimentação do sistema endocannabinoide. Então, é uma revisão sistemática de potenciais intervenções clínicas que regulam positivamente o sistema endocannabinoide. Então, lembra quando eu mostrei aquela balança? Quando a balança fica aqui em cima, um dos ladinhos, significa o quê? Que está hipoativo, né? Que está sendo produzido pouco endocannabinoide ou pouco receptor, né? Então, esse artigo ele fala de formas onde eu posso aumentar esses neurotransmissores, esse anandamida, 2-AG, receptores, de forma a restabelecer o equilíbrio. É sobre isso, tá? E esse outro também fala de qualidade de vida e um sistema endocannabinoide vigilante. O que é vigilante? Atento, né? Produtivo, regulado, é isso, né? Então, ele está falando dessa parte aqui, ó, da modulação. Pacientes que estão com baixa produção de endocannabinoides ou baixa expressão de receptores. Então, ele vai falar de estratégias de estilo de vida que regulam positivamente esses receptores, ou aumenta a síntese do 2-AG e da anandamida, ou então inibe a degradação deles. Porque, claro, se eu inibo a degradação de um neurotransmissor, eu aumento a sua disponibilidade ali no sistema, né? Então, a gente vai praticamente falar dessa parte aqui, estratégias para resolver essa falta aqui, né? Então, começando por dieta, né? A gente tem uma dieta muito rica em ômega 6, que são as gorduras, hambúrguer, um monte de coisa, tudo errado, né? Mas, por outro lado, a gente tem pouca dieta em ômega 3, né? Que seria, digamos, a gente tem que ter uma proporção entre esses ômegas, a proporção que seria ideal, né? É de 6 para 3. De 4 para 1, né? 4 de ômega 6 para 1 de ômega 3. Só que a gente sabe que esse equilíbrio, ele normalmente não está na nossa dieta, né? Normalmente a gente tem aí um índice muito mais alto, nesse 4 aí tem 30, sei lá, né? Pelo menos a doutora Paula Vinha sempre fala bastante sobre isso nas palestras dela, né? Aprendi com ela isso. Então, a gente precisa utilizar dietas que mantenham esse equilíbrio, nessa proporção, entre o ômega 6 e o ômega 3. Isso já, por si só, seria um fator para equilibrar essa balança do nosso endocannabinoidoma, né? Então, procurar ter uma dieta que seja mais rica em ômega 3 para chegar nessa proporção, né? Dentro da alimentação também, a gente pode estar com o SEC hipoativo quando a gente utiliza alimentos que estão ricos em pesticidas, né? Que são gerados a partir de uma agricultura onde imperam os pesticidas. Por quê?
Porque esses pesticidas, eles bloqueiam os receptores CB1. Quando bloqueia, o que acontece? Eu tenho uma baixa, esse sistema ele fica hipoativo. Né? Por outro lado, se a gente usa alimentos orgânicos, eles não desregulariam essa balança. Né? Então, daí a relevância em se utilizar alimentos orgânicos, né? E não ricos em pesticidas. Né? Também nós temos uma grande quantidade de fitalatos, né, em diversos alimentos ultraprocessados, né? Então, garrafinha de água, hambúrgueres, refrigerante, as coisas prontas, as latinhas, né, que envolvem os refrigerantes e não refrigerantes, mas essas latinhas, né, os plásticos. Então, esses fitalatos, eles também bloqueiam receptores CB1. E se rebloqueia, eu fico com, né, com o sistema insuficiente, né? Então, se a gente evitar esses alimentos ou esses plásticos, a gente também não desregula o nosso SEC, né? A gente favorece o quê? Que a balança fique equilibrada. Então, por isso que, né, às vezes a gente fala, mas por que não posso? Por que eu não posso? Não posso por causa disso, né? Essa é uma boa explicação. Então, saindo da dieta e entrando para controle do peso, que é o outro fator de estilo de vida, né? A gente já falou na aula de modulação que a obesidade, ela tem, né, a sua, uma das suas explicações, pelo menos dentro do sistema endocannabinoide, que é ter o sistema hiperativo. Ou seja, eu tenho uma alta produção desses neurotransmissores endocannabinoides, anandamida e 2-AG. Né? Então, como que eu posso controlar o meu peso? Né? Bloqueando esses receptores, CB1 na periferia, como a gente já falou, então seria fígado, pâncreas, né? Com essas substâncias químicas, né? Isoladas, que é o AM6545 e o JD5037. É lógico, de novo, isso aqui é medicina do futuro, nós estamos trazendo o que seria o estilo de vida, né? Digamos, top, né? Então, essa poderá ser uma solução no futuro, né? E com isso você restabeleceria também o equilíbrio dessa balança do seu endocannabinoidoma. O exercício físico seria a terceira estilo de vida importante, né? Então, a gente sabe também que pessoas que estão hipoativas aqui, que está faltando, né, coisa nesse equilíbrio, quando executa corrida a 30 minutos, a gente já observa um dobro da produção de anandamida no sangue desse corredor, né? E o atleta de bike também, ele aumenta significantemente a anandamida depois de um exercício de 30 minutos. E não só aumenta esse endocannabinoide, mas como aumenta também esse fator BDNF, que é um fator importantíssimo para o cérebro, né? Então, aqui a gente só tem coisa positiva. Então, mais uma explicação do porquê que fazer exercício físico não é qualquer exercício, não é em qualquer quantidade, mas pelo menos nesses estudos que eu trago, esse é o tempo, né? 30 minutos. Corrida ou bike. E com isso você também teria essa hipoatividade, né, sendo anulada, ou seja, teria um reequilíbrio desse sistema, né? Quando a gente fala em high, né, fala assim, nossa, a pessoa ficou viciada em corrida, ela corre, ela prefere, né, sei lá, não sei o que, não correr, porque ela precisa correr. O que é esse high do corredor, né? Achava-se que eram endorfinas, né? Hoje já se sabe que não são só as endorfinas, mas principalmente o 2-AG, anandamida e esse fator BDNF, que aumentam, são liberados quando a pessoa está na corrida, e aí traz esse prazer, né? Que é esse high, né? Que a pessoa sente. Bom, então, resumindo, do ponto de vista do estilo de vida e a modulação desse endocannabinoidoma, o sistema endocannabinoide, eu preciso regular, controlar a minha obesidade, que está desregulada, né? Para mais. A minha dieta, que está desregulada para menos. E o meu exercício físico, quando eu também estou desregulada ali para menos. Né? Então, eu precisaria fazer essas modulações para poder estar, digamos, com o meu SEC equilibrado, né? E evitar doenças. Uma outra forma de modular o SEC, ou
o endocannabinoidoma, é com práticas integrativas e complementares. Eu vou falar principalmente dessas três, né? Meditação, mindfulness, massagem e eletroacupuntura. Então, olhando para meditação, yoga e mindfulness, a gente tem muitos estudos já, né, mostrando. Esse é o mesmo que eu falei anteriormente, aliás, esse italiano Vincenzo Di Marzo, ele é muito importante, né, no estudo dessa regulação do endocannabinoidoma, né. Então, nesse artigo, traz um estudo muito interessante sobre meditação, yoga e mindfulness, que é o seguinte, são pessoas também, de novo, né, hipoativas, o seu sistema está em defasagem, não está produzindo tanto que deveria produzir, mas quando eu executo essas atividades, eu aumento o nível de anandamida, de 2-AG no meu sangue, e eu restabeleço esse equilíbrio, tá? Vamos ver aqui um estudo um pouco mais, digamos, concreto para mostrar isso. Então, o título é Práticas de Engenharia Interna e Retiro Avançado de Isha Yoga de 4 dias estão associados a efeitos canabimiméticos e aumento dos endocannabinoides a curto prazo e melhoria sustentada de saúde mental. Um estudo observacional prospectivo de meditadores. É um título gigante, mas o trabalho é bonitinho, vale a pena. É de 2020, então ele mostra um estudo piloto, observacional, com 323 adultos que participaram desse retiro de 4 dias, num programa que se chama Isha Yoga Bhava Spandana. Espero que eu tenha falado direito, né? Então, como que funcionou esse estudo? Antes do retiro, esses pacientes, eles foram foram submetidos a entrevistas online e também foram coletados sangue dessas pessoas, né? Aí elas foram para o retiro, ficaram 4 dias lá, e no dia 5º, né, depois do retiro, um dia depois do retiro, de novo essas pesquisas foram realizadas online, a mesma, e mais coleta de sangue. E, de novo, um mês após o retiro, foram feitas aquelas pesquisas online repetidas, né, para ver. Bom, a coleta de sangue, ela avaliou o quê? Né? Biomarcadores. Quais? Então, os endocannabinoides, anandamida, o 2-AG, o 1-AG, o DEA, o EEA, e o tal do BDNF, que é esse fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma proteína essencial para a saúde do cérebro, né? Então, vamos ver aqui os resultados desse estudo. Então, essa experiência de 4 dias só de meditação, né, até um mês, porque eles só mediram até depois de um mês, não mediram mais, né? Então, até um mês, pelo menos, né, melhorou o foco, a felicidade e o bem-estar. Reduziu a depressão e a ansiedade. Então, isso foi observado por meio daquelas entrevistas online, né, que se repetiram aí por 3 vezes antes e 2 vezes depois do estudo, né? Mas e o sangue? O que aconteceu com o sangue? Então, a gente percebe aqui que tanto a anandamida quanto o fator BDNF, eles aumentaram, né, após aqueles 4 dias de prática, né, de meditação. Então, olha que interessante, né? A gente está vendo a média com intervalo de confiança de 95% para a anandamida e para o BDNF, né? Ou seja, os 2 biomarcadores aumentaram significativamente nesse estudo, né? Mostrando que sim, que a meditação aumenta esses índices no sangue das pessoas, né? Com 4 dias de prática. Então, é o que a gente observa aqui, ó. Tanto a anandamida, quanto o 2-AG, 1-AG, o DE, o E e o BDNF aumentaram, restabelecendo, então, essa equilíbrio, né? Tem esse outro estudo que fala da qualidade de vida em um sistema endocannabinoide vigilante. De novo, né? A gente já viu. Olha que interessante aqui, esse artigo traz um estudo mostrando que a meditação aumenta também os níveis de anandamida, 2-AG, 1-AG e o DEA, e o fator PDNF, né? E a acupuntura, a eletroacupuntura? Bom, essa daí é muito interessante também, porque, de novo, né, o paciente ele está com o sistema hipo, né, insuficiente, e quando ele se submete à eletroacupuntura,
o que a gente observa é um aumento da anandamida nos tecidos e também da expressão de receptores CB2. Isso é muito legal, né? Porque não só aumenta o neurotransmissor, mas também a expressão desses receptores, o que facilita o sistema como um todo, né? E no caso da massagem, por fim, né? Da mesma forma, a pessoa está lá hipo, e como é que a massagem vai modular? Ela aumenta a concentração de anandamida no sangue em 168% em pacientes que não têm dor. Então, o paciente não tem dor, ele só está fazendo massagem, enfim, né? Tem esse aumento enorme, né? E no caso de pacientes com dor lombar, que foi o estudo que foi feito, né? Aumenta 1,6 vezes a liberação de PEA no sangue. Lembra que eu falei do PEA, né? Na outra aula, o palmitoil etanolamida, que a gente produz, mas de forma, às vezes, insuficiente para um processo inflamatório, uma doença crônica. Pois é, quando você faz massagem, nesse estudo especificamente, pessoa com dor lombar, aumentou. Claro que aumentar o pé é positivo, porque ele por si só já é anti-inflamatório e analgésico, né? Então também é muito interessante isso, né? Como a massagem pode modular esse sistema desregulado, hipoativo, né? E por fim, suplementos alimentares, né? Então a gente também, em pessoas hipo, suplementos ricos em ácido araquidônico, eles podem aumentar a concentração no sangue de anandamida e 2-AG, né? Para sistemas que estão hiperativos, aí a setinha está errada, tá certo. Hiperativo, né? Existem também suplementos alimentares ricos em ômega 3 que podem diminuir a concentração de anandamida e 2-AG no sangue, né? É exatamente o contrário. Veja, são formas de regular esse sistema, ou que está hipo ou que está hiper, né? Também, para as pessoas que estão com o sistema, por exemplo, hipo, né? Você pode também ter suplementos alimentares à base de lactobacilos acidófilos que vão modular o SEC como aumentando o número de receptores na flora intestinal, né? Por isso existe uma forte conexão, já tem muitos estudos sobre isso, eu ainda não me dediquei a estudar, mas entre o sistema endocannabinoide e a flora intestinal, né? Então, desbioses, então isso é muito, muito importante que a gente ponha mais estudo nisso, né? De novo, né, falando daquelas pessoas que têm uma hiperatividade do SEC e que têm problemas de obesidade, né? Aqui suplementos alimentares pré-bióticos em ratos obesos, né? Que produzem muitos receptores CB1, no caso, no cólon, né? Esses pré-bióticos, o que eles fazem no receptor CB1? Né? Eles bloqueiam esse receptor no colo e bloqueiam também a liberação de anandamida, né? Então, de novo, o rato está lá obeso, porque ele produz muito receptor no colo, muita anandamida. Aí, o pré-biótico vai fazer a modulação bloqueando esse sistema, tanto o receptor quanto a liberação de anandamida. E para finalizar, as plantas medicinais, mas isso nem vamos falar mais, porque nós já falamos da cannabis, já falamos dos canabinomiméticos, que é a lavanda, a copaíba, tivemos uma aula só sobre isso, né? Então, a curcumina, resveratrol, as beta-carotenoides, são várias substâncias, né, terpenos e outras substâncias que atuam nesses receptores, seja o CB1, seja o CB2, diretamente, agonista, antagonista, e seja também por meio de inibir a FAH, que é a enzima que degrada a anandamida, ou seja, aumentando a possibilidade de anandamida no sistema para quem está hipo, isso é perfeito, né? Então, resumindo, as práticas integrativas e complementares, elas podem modular o nosso SEC por meio de mindfulness, meditação, yoga, eletroacupuntura, massagem e dietas, suplementos, né? Suplementos alimentares, né? E o resumo do resumo para eu ir embora desse curso, que já falei demais, né? A gente pode como modular o nosso endocannabinoidoma? De diversas formas, né? Com os fitocannabinoides da cannabis, com os canabinomiméticos de outras plantas, com os nossos próprios endocannabinoides que nós produzimos, com os sintéticos produzidos em laboratório, com o estilo de vida e com as práticas integrativas e complementares. Com isso, a gente pode ter o nosso sistema
saudável, o nosso sistema em homeostase, em equilíbrio. Porque, afinal de contas, com a idade, a gente sabe que a gente precisa ter esse equilíbrio. Porque a gente perde, com a idade, a gente perde receptores CB1, perde receptores CB2. Olha aqui a quantidade que eu tenho aqui, quando jovem e quando eu fico idoso. Então, para que eu possa garantir, né, que o meu sistema fique são, apesar disso, dessa questão fisiológica, eu preciso aprender a modular, não só com medicamentos, mas com essas práticas e estilo de vida que a gente mostrou aqui. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui das nossas aulas e eu espero encontrar vocês muito ainda aí na vida e desejo boa sorte para todos vocês, espero que tenham aproveitado muito o nosso curso. Um beijo para todo mundo e até um dia.